Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavivas o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Irmãos, para nós podermos nos aproximar desses versículos, primeiramente nós precisamos entender que nós entramos numa sessão de cartas pastorais, o qual o apóstolo Paulo vem falar à igreja. A carta de 1 Timóteo, a carta de 2 Timóteo e a carta de Tito são consideradas cartas pastorais. E nessas três cartas, o apóstolo vem combatendo heresias, encorajando a igreja ao ministério com instruções e pedindo para que os irmãos se aproximem da piedade. Três impulsos que o apóstolo tem colocado à igreja, que precisamos combater heresias, encorajar os irmãos para o ministério, e nisso organizando a igreja de Deus, porque na igreja de Deus existe uma organização santa, não apenas humana, mas santa. E também encorajar-nos os irmãos a se aproximar da vida e da piedade. Porque na era que vivemos hoje, irmãos, está muito difícil pregar a palavra de Deus. E é exatamente isso que Timóteo passava nesses dias dele. Timóteo, de uma certa maneira, estava perdendo a coragem. Ele estava se atemorizando diante de tantos flagelos que ele via dos irmãos. Existia muita perseguição na igreja, né? O próprio Paulo estava pela segunda vez preso em Roma, e escreve essa carta, ele preso, e ainda diz para ele: olha, filho Timóteo, não te envergonhe do encarcerado que sou. Por isso Paulo, de uma maneira pastoral, ele encoraja Timóteo que ele reaviva o dom de Deus que ele recebeu. Por isso, dessa maneira, irmãos, também eu quero encorajar os irmãos. Nós vivemos um tempo que o Senhor tem reavivado a sua igreja. E eu creio, como muitos irmãos, que toda a igreja do Senhor Jesus vai passar por um tempo de reavivamento. E vemos como o Senhor tem aproximado, irmãos, de nós. Porque em tempos de heresia, nós precisamos pregar a verdade. Por isso, lá em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo admoesta Timóteo e diz: conjuro-te que pregue a palavra. Quando você achar que é tempo ou fora de tempo, precisamos pregar a palavra. Só que hoje está difícil pregar a palavra, irmãos, porque hoje as heresias foram introduzidas no meio do povo de Deus, e muitos homens e mulheres de Deus têm se acovardado na fé por causa das heresias, por causa de perseguições, por causa de passarmos tempos ruins. E se de alguma forma esses aspectos têm acovardado você e eu a estarmos prosseguindo na fé, estarmos
despertando, como o Marcelo leu no começo dessa reunião, como diz lá em Efésios, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Cada um de nós está passando por problemas, dificuldades, seja entre o casal, seja entre a família, seja entre irmãos, seja no trabalho, seja na dificuldade de pregar a palavra, seja uma dificuldade de ler a palavra de Deus, porque nós passamos por tempos difíceis, irmãos. E Paulo sabia que Timóteo estava se acovardando. E Paulo, ele tinha esse intuito de encorajar a Timóteo, porque ele sabia da honestidade e da singelez do coração de Timóteo. No começo da carta ele diz que essa fé que habita em Timóteo, primeiro habitou na sua avó, e segundo na sua mãe. E ele conhecia Timóteo desde pequeno, conhecia a sua família. E ele sabia que a fé de Timóteo era uma fé sem fingimento. E ele disse: Timóteo, por essa razão, qual era a razão? Porque a fé de Timóteo não era uma fé fingida. Eu te admoesto que reavivas o dom de Deus que há em ti. Irmãos, falar de reavivamento é tão sobrenatural, porque muitos irmãos, através de várias heresias que entrou no meio do povo de Deus, pensam que o reavivamento é uma coisa nova. E Paulo aqui não está falando isso, irmão. Paulo está falando para ele reavivar algo que está nele, já está. Porque quando você nasce de novo, o Espírito Santo entrou em você. Você foi batizado em um só corpo. E eu posso perguntar para mim e para você, qual a razão de estarmos tão frios na fé? Será que pode ser um ente querido nosso que partiu, que nos desanimou, que nos tirou do processo de aprimoração da vida de Deus em nós? Será que foi uma briga com algum irmão que tem nos separado desse reavivamento espiritual? Será que é uma confusão entre pai e filho, entre marido e mulher, que tem tirado a vida de Deus, esse poder do Evangelho? Porque o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para destruir todas as fortalezas. Quantas fortalezas nós temos aqui hoje? O que precisa ser quebrado hoje? O Evangelho é poderoso, irmãos. O Espírito Santo é poderoso para destruir todas essas fortalezas, para nos ajuntar mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é tão claro, irmãos, na palavra de Deus, porque nós sabemos o quanto o diabo tem atacado a igreja do Senhor. Porque o Senhor precisa de um testemunho, irmão. Não pense que foi por qualquer coisa que o Senhor deixou a sua igreja no mundo. E você vê como Satanás tem atacado a igreja de Deus com heresias destruidoras. Paulo diz que vai vir um tempo que eles vão ter coceira nos ouvidos e não suportarão mais a sã doutrina, mas farão mestres para si mesmos. Pedro diz que exercitados na avareza farão negócio de vós. E nós chegamos nesse tempo, nós conseguimos tocar nessa treva que nós vemos ser pregada hoje, irmãos. E nós precisamos reavivar o dom que tem dentro de nós. Paulo, no capítulo 4, verso 14 de 1 Timóteo, diz que Timóteo foi ungido e os presbíteros colocaram a mão nele. E ele também diz que ninguém despreze a sua mocidade. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós temos a autoridade da palavra de Deus, nós não falamos de nós mesmos, nós falamos através do Espírito Santo. E com essa autoridade que recebemos do Espírito Santo, nós precisamos pregar a palavra de Deus. O que nós precisamos mudar? O que esfriou o meu coração? O que esfriou o teu coração? O que nós precisamos fazer para nos aproximar dessa chama que é o Evangelho?
que tem que arder nos nossos corações. Cada um de nós passa por um processo. Irmão, eu não me envergonho, você não precisa se envergonhar, porque o mundo tem se aproximado muito de nós, e nós temos deixado de orar, temos deixado de ler a Bíblia, temos deixado de invocar o nome do Senhor Jesus, porque as trevas estão muito próximas de nós. O próprio Senhor Jesus disse que, se possível, até os escolhidos. Mas sabe onde que nós encontramos o refúgio para isso, irmãos? É na igreja. Porque o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Paulo está fazendo um trabalho pastoral agora. Ele está admoestando Timóteo. E ele está ensinando Timóteo nas 2 cartas como ele convém andar na igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Você sabia que a igreja é uma coluna e um baluarte da verdade, irmão? Talvez essas igrejas que nós enxergamos por aí não tenham sido coluna e baluarte da verdade, mas a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, composta pelos seus santos, aquele que ele mesmo escolheu antes da fundação do mundo, é uma coluna e um baluarte da verdade. Você quer estar salvo dos seus problemas, irmãos? Você precisa estar na igreja, porque na igreja você é admoestado, na igreja você é consolado, e na igreja você é edificado. Mas você só vai ser admoestado, você só vai ser consolado e edificado onde a palavra de Deus ser pregada, sem nenhum interesse. Mas hoje é difícil pregar a palavra, irmãos, porque muitos irmãos são carnais, e a palavra de Deus, ela é como uma adaga, uma espada. Ela vai nos ferir bem no ponto onde nós estamos errando. E se nós somos espirituais, irmãos que queremos crescimento, nós ficamos felizes com isso. Porque não interessa, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós não podemos ler textos e falar de outras coisas. Nós precisamos nos focar na palavra de Deus, porque em tempos de heresia, irmão Silvio, é preciso ser pregada a palavra. Em tempo onde muitos estão sendo enganados, com homens que são exercitados na avareza, nós precisamos pregar a palavra. Você imagina esses falsos mestres? Esses mestres que são feitos segundo as concupiscências daqueles que os ouvem. É isso que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4. Farão mestres para si mesmo. Se você quer ficar rico, você vai fazer um mestre que vai falar para você que você pode ficar rico, que se você dá o dízimo e grandes ofertas, você vai ser bem sucedido, que você pode fazer uma moeda de troca, que a igreja é um lugar de prosperidade, onde você encontra com um certo seguro de vida. Você não vai comprar remédio porque você não vai ficar doente, porque você é dizimista e ofertante, e por aí vai. Não que o Senhor não cuide de nós, mas esse não é o centro do Evangelho. Essa não é a prioridade do Evangelho. A prioridade do Evangelho é salvar você. E agora que você está salvo, o Senhor precisa modificar você. E o Senhor vai tocar bem nos pontos onde você precisa mudar. Porque onde a palavra é pregada, as nossas vidas são escancaradas. As nossas vidas são transformadas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que pega essa pedra bruta e transforma num diamante, numa pedra preciosa. E é sobre essa edificação que Paulo está falando aqui. Paulo vê que Timóteo, de uma certa forma,
desanimou. E ele diz: reaviva essa obra que há dentro de ti. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Talvez Timóteo tenha se acovardado em vendo os irmãos ser mortos, vendo aquele irmão que tanto ajudou, Paulo, aprisionado. Timóteo, de uma certa forma, se acovardou. E Paulo diz: Deus não nos deu esse espírito de covardia. Sofre comigo as aflições de Cristo. Porque o nosso tesouro não é desse mundo, irmãos. É tão difícil nós colocarmos os nossos olhos em Cristo Jesus. Se nós ficarmos vendo pelo aquilo que nós estamos passando, pelas dificuldades, pelas provações, nós não vamos conseguir crescer. Mas se nós focarmos a nossa mente no Senhor Jesus, nós vamos crescer. O Senhor quer reavivar eu e você, todos nós, porque nós precisamos trabalhar pelaquilo que é eterno. Nós temos passado bastante lutas e provações, irmãos, mas o Senhor também tem nos dado muitos milagres e sinais em que vai haver um avivamento no meio do povo de Deus. Muitas coisas têm acontecido. O Senhor tem salvado pessoas, o Senhor tem libertado pessoas, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem usado a sua palavra, e a sua palavra é poderosa, irmãos, para desfazer fortalezas. Eu lembro-me que um dia, não sei bem o horário, mas devia ser entre 10h30 e 11 horas. Eu tinha passado um dia muito atribulado. E tinha um irmão lá em casa, com um pouco mais de tribulação, e nós estávamos dividindo as cargas. E nós recebemos um telefonema do meu cunhado Rodrigo, que está aqui. E ele ligou, a Rice atendeu. E a Rice falou que vai direto ao ponto, para tu me ligar esse horário. E ele falou: mana, uma amiga da minha esposa está perturbada já há vários dias, e o negócio está feio. Eu até fugi de lá de tanto medo que eu fiquei. Porque quando há uma perturbação, irmãos, verdadeira, não essas fingidas e montadas que nós vemos por aí, só o Espírito Santo de Deus e a autoridade do nome do Senhor Jesus para expulsar. Então eu convidei esse irmão que estava comigo: irmão, eu vou ter que expulsar um demônio agora. Ele: mais 11 horas? Ele: pois é, essas coisas não tem horário, né, irmão? E ele falou, e eu falei: vamos comigo? Ele falou: não, vai que sai da pessoa e entra em mim. Eu digo: poxa, tá bom o negócio. Então, chegando lá, o Rodrigo já estava uns 3 quilômetros antes, com medo. E nós chegamos lá, e aquela menina estava perturbada, e o noivo dela ficou apavorado, agarrou ela. Eu falei: pode soltar ela. Ele olhou para mim: mas tu não sabe o que ela faz? Porque eles ficaram vários dias, irmãos, às vezes a noite inteira, expulsando o demônio daquela menina, e o demônio não saía. Faziam vigílias, expulsando demônios, foram em curandeiros, foram em vários lugares, e o demônio não saía. E eu falei: pode soltar ela, irmão. E ele até zombou da minha cara: ela vai quebrar tudo aqui. E nós repreendemos aquele demônio, e aquele demônio saiu. E através dessa libertação começou a salvação do Rodrigo, porque ele viu realidade espiritual. E também da Dani, porque por vários dias expulsavam aquele demônio e ele não saía. No outro dia a menina me ligou, dizendo que queria falar comigo. Eu falei para ela falar com a Rice, ela marcou de ir lá em casa, e ela estava com depressão pós-parto, e ela não queria saber da criança. Então ela sentou, e quando ela sentou, eu falei: posso ler uma passagem da Bíblia para você? Ela falou: pode.
E quando eu comecei a ler a palavra de Deus, a depressão foi embora. Irmãos, o rosto dela mudou na hora. Porque o Senhor não muda, irmão. Isso não é para minha glória. Eu quero mostrar para mim e para você que o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem mudou fomos nós. Quem tem mudado é o seu povo que tem sido enganado pelo engano de Satanás, irmão. Pelo esfriamento do diabo. Por isso eu quero encorajar a mim e a você, que hoje nós possamos reavivar essa obra que o Senhor começou há muito tempo. Todos nós sabemos o quanto nós temos errado com o Senhor Jesus. E o quanto nós podemos fazer a obra de Deus. Um outro domingo, eu lembro que eu tinha uma palavra de Deus, mas era uma palavra muito pesada, que era uma palavra sobre fornicação, pornografia, e falei essa palavra aqui no domingo, e no domingo à noite eu sofri um ataque maligno, como se um demônio saísse do chão. O Senhor me mostrando quantos irmãos são atacados nessas áreas, irmãos. E aquele demônio forte saía do chão e tentava me oprimir. Eu fiquei a noite inteira orando, irmãos. Não por minha vontade, não, porque se eu não orasse, acho que ele tinha me matado, sendo atacado pelo maligno, irmão. E no outro dia, a Patrícia, que está ali, ó, ela sofreu um ataque do inimigo. E foi uma salvação para a vida dela, porque ela foi molestada por um pedófilo que trancou a porta e ofereceu R$5.000 para que ela levasse a filha dela para ele molestar. Você sabe o que é isso, irmão? E porque o Senhor foi maravilhoso, que hoje a Patrícia está ali, irmão. Aquela irmã ali, ó. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, irmão. O Senhor tem edificado a sua igreja. Nós temos pregado a palavra de Deus. O Senhor tem aquecido os nossos corações. Como que nós vamos ficar perante o Senhor? Você lembra de Josué e Calebe? E os espias? Números 13 e 14, está lá a história, você pode ler em casa, nós não temos tempo. Moisés mandou os espias para ver a terra prometida. E chegando os espias até Moisés, eles falavam, não dá. Não vamos conseguir. Vocês não são loucos. Lá tem gigantes. Cada um deles tem 6 côvados e 1 palmo. Um côvado é uma metragem de um antebraço de um homem. Cerca de 3 metros e pouco. A terra é boa, mas não tem como nós habitar lá. Esses foram os espias. Mas Josué e Calebe não. Josué e Calebe tiveram outra posição. Qual vai ser a nossa posição? Qual vai ser a sua posição? O Senhor tem mostrado que o Senhor vai reavivar a sua obra. O ministério de Cristo. Não só em Joinville, em todo o mundo. E qual vai ser a sua posição e a minha posição sobre isso? Você vai ser como os espias, que além de não acreditarem, eles induziam o povo contra Josué e Calebe, contra Moisés, e falavam para o povo, vamos voltar para o Egito, vamos preparar as nossas coisas, vamos voltar para o Egito, porque o Egito tem coisa boa. Lá no Egito nós éramos escravos, mas nós tínhamos comida, nós tínhamos bebida. Por que Deus nos tirou do Egito para nos entregar na mão desses homens? Mas dentre os 12 existia 2 irmãos firmes, 2 colunas. Você sabe o que quer dizer Josué? O que quer dizer Josué? E o que quer dizer Calebe? Mais fiel
do que um cão. Jeová é a salvação. E Ele é mais fiel do que tudo que você possa imaginar. O Senhor tem te dado todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Tudo o Senhor tem nos dado, irmãos. Vamos agarrar isso com todas as forças. Vamos deixar as nossas picuinhas, os nossos problemas de lado. E vamos seguir com Cristo essa obra tão grande que Ele tem nos chamado. O adversário parece ser muito grande. Lembro-me de Davi também. 1 Samuel capítulo 17. Quando o povo se deparou com aquele grande exército dos filisteus. E dentro daquele exército também saiu um homem muito grande, de nome Golias. Aos olhos do povo, não tinha como vencê-lo. Mas um povo que Deus tinha tirado da terra do Egito. Deus tinha feito eles ricos, feito milagres sobrenaturais. Mandava uma nuvem de fogo e uma nuvem e uma coluna de fogo guiar eles por onde eles deviam andar. Fazia cair pão do céu. Eles acharam que o pão era... Estamos comendo só pão, né? Sabe por quê, irmãos? Que quando nós estamos com um problema, nada nos agrada. Mesmo que caia pão do céu para nos sustentar, nós não vamos estar felizes nem alegres. E daí o Senhor, por misericórdia, manda cair aquelas codornizes. Eles comeram tanto que muitos morriam com carne entre os dentes. E eles, vendo agora um homem, um simples homem, não tiveram coragem de enfrentá-lo. Mas o Senhor chamou um homem de pequeno tamanho, dentre 8 irmãos o menor. Mas esse homem tinha um coração segundo Deus. E ele diz: quem é este que se levanta contra o Deus Altíssimo? Você imagina, irmãos, aqueles guerreiros de Israel, que existiam muitos guerreiros. Assim como Israel hoje é uma nação de guerra, de poder de guerra, naquele tempo ela também era uma nação de poder de guerra. Hoje nenhum país tem a coragem de ir lá e afrontar Israel, naquele tempo também. Mas se levantou um homem em que aqueles que se diziam guerreiros, que se diziam fiéis a Deus, se levantou contra Deus. Por isso que o Senhor Jesus também não escolheu os magistrados, os doutores da lei, mas ele escolheu os simples pescadores para instruir os sábios. O Senhor pega aquele franzininho lá, que era Davi, e ele se levanta e ele vai perante o rei e diz: eu vou lá resolver esse problema aí. Ó, irmãos, quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, quando nós estamos no propósito de Deus, não tem gigante que possa nos derrotar, irmãos. Porque nós não vamos no nosso nome, nós vamos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não expulsamos demônio nos nossos nomes. O demônio sai em nome do Senhor Jesus. A doença sai em nome do Senhor Jesus. Nós pregamos hoje em nome do Senhor Jesus. Por isso Juarez leu lá Hebreus capítulo 1, que havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala através do Filho. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. Por isso que Paulo diz: prega a palavra. Não te distrai com questões genealógicas que não trazem nenhuma edificação. Prega a palavra. Nós precisamos da palavra. Ela é vida, ela é lâmpada, ela é luz, ela ilumina o nosso coração. E Davi vai lá, irmãos, e ele destrói
gigante. Ó, irmãos, quanto testemunho nós temos. Como o Senhor tem sido bom com o seu povo. Você sabia que a igreja é o propósito de Deus? Você lembra que o servo saiu para procurar uma mulher para Isaac? E quando ele encontrou Rebeca, ele trouxe até Isaac. O Espírito Santo, ele saiu para formar a igreja do Senhor Jesus. E ele vai levar essa noiva até Isaac, até o Senhor. O Senhor está formando a sua igreja. Nos tempos eternos já está formada. Mas cada irmão que aceita o Senhor como Salvador da sua vida, ele é colocado num corpo, batizado num corpo, introduzido num corpo, que é a igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Você sozinho não tem a verdade, mas quando você está inserido no corpo, você tem a verdade. Porque quando nós queremos nos desviar um pouco, o Senhor sempre nos manda algum irmão para estar nos admoestando. Assim, porque Timóteo ele estava se enfraquecendo, Paulo lá da prisão, ele manda as cartas. E ele diz, ó, guarda o depósito que tu tens. Irmãos, nós precisamos guardar aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado todas as coisas que nos diz respeito à vida e à piedade. O irmão Lucas me perguntou o que era piedade, né? Mas piedade tem mais de 300 adjetivos que nós podemos dar para piedade. Mas alguns irmãos, eles nos explicam que a piedade é a vida de Deus em nós. É o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo sendo formado em nós. Amém? E Paulo admoesta os irmãos que eles precisam crescer na piedade. Ainda mais, como Pedro diz, que muitos têm feito da piedade fonte de lucro. Ainda, como diz Paulo, que a piedade é fonte de lucro pelo contentamento. Que contentamento, irmão? Quando você vê vidas sendo transformadas pelo Espírito Santo de Deus, através da obra do Senhor Jesus Cristo, na sua vida, você vai ter muito contentamento. Quando o Senhor começar a te usar para mudar histórias de pessoas, quando você começar a ver aquele que roubava, não roubando mais, quando você começar a ver aquele que mentia, não mentindo mais, quando você começa a ver um irmão que ele resolve pagar um preço para viver na verdade, deixando as coisas erradas de lado, você vai ficar muito contente, porque a paga de um servo de Deus é Cristo sendo gerado nos irmãos. Por isso que Paulo diz que ele sofria dores de parto, até que Cristo fosse gerado em cada irmão. Paulo não disse que ia ser fácil. Nós homens não temos nem ideia do que é uma dor de parto, por isso não posso falar nada. Mas penso que não deve ser uma dor muito boa. E Paulo diz que ele sentia dores de parto, até que Cristo fosse gerado na vida de cada pessoa. Irmão, o que tem nos feito esfriar? Será uma doença? Porque Timóteo tinha um probleminha no estômago, né? Paulo diz para ele, toma um pouquinho de vinho, não somente água, por causa das tuas constantes dores de estômago. Como Paulo cuidava de Timóteo. Paulo sabia a fé que vivia em Timóteo, não era uma fé fingida. E Paulo pastoreia Timóteo. E ele anima Timóteo, porque ele sabe que as lutas e as provações podem nos desanimar, irmãos. Porque até Paulo se deu por abatido. Em 2 Coríntios capítulo 7, vamos abrir lá, irmãos.
Verso 5 diz assim, 2 Coríntios capítulo 7, verso 5: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então aqui você vê o apóstolo, o grande apóstolo Paulo, dizendo que ele tinha muitas lutas por fora e por dentro, temor. E ele passou, quando ele estava passando pela Macedônia, por várias lutas e perseguições. E nem por um momento eles tiveram sossego. E eles, atribulados, foram consolados com a chegada de Tito, porque um irmão consola outro irmão. Tenho um testemunho para dar sobre isso. Num domingo, há uns 5 ou 6 anos atrás, eu estava muito atribulado, passando por muitas lutas, e de repente eu vi 2 irmãos chegando de bicicletinha. Um era o irmão Juarez e o outro irmão Osmair. E só a chegada daqueles irmãos na minha casa, irmão, improvável. É uma coisa improvável, porque geralmente domingo à tarde ninguém se visita, né? Porque a pessoa está descansando e tal. E os irmãos chegaram na minha casa. Eles vieram, me deram um beijo, cada um deles, e só a chegada dos irmãos já consolaram o meu coração. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e será eternamente, irmãos. O mesmo Espírito que habitou em Paulo habita em nós. Tenha certeza disso, irmão. Tenha certeza disso, irmão Silvio, irmão Júnior, irmão Luiz. Todos nós, o mesmo Espírito que habitava nos apóstolos habita em nós. Não que sejamos como apóstolos do Cordeiro, não, mas o mesmo Espírito. O Senhor nos comissionou: ide e pregai o Evangelho. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome curarão os enfermos. O mesmo Espírito que habitou em Tito, naquela tarde habitou nos irmãos. E eu fui consolado com apenas a chegada dos irmãos. Na morte da avó da minha esposa também. A Rice estava muito ferida, muito para baixo naquele dia. E tinha muita gente que nós conhecíamos ali, até mesmo parentes. Mas quando os irmãos chegaram no velório, irmão, teve outra coisa aconteceu. Foi como se o próprio Jesus chegasse e aquecesse o nosso coração. Você vê como o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós precisamos, irmãos, nos aquecer mais, nos aproximar mais, nos admoestar mais. Paulo tinha tanta preocupação que mesmo ele preso, ele escreve essas cartas, porque ele se preocupava com os irmãos. Você tem se preocupado com os irmãos? Eu tenho me preocupado com os irmãos? Como é que eu estou andando na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade? Você vê que você está na igreja, Paulo diz que você está andando. Mesmo você sentado aí, você está andando espiritualmente. E Paulo diz como que nós devemos andar. Se a igreja é coluna e baluarte da verdade. Como nós precisamos mudar. Porque os dias são maus. E esse tempo que Paulo fala aqui em 2 Timóteo, os irmãos podem abrir que eu vou finalizar já. Capítulo 4.
Como nós precisamos nos ajuntar mais, irmãos. Como nós poderíamos estar meditando nas cartas de 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Nós temos irmãos que o Senhor tem levantado para estar nos instruindo na palavra, com muita riqueza do Senhor. Nós temos irmãos que têm bagagem espiritual. Como nós poderíamos nos assentar e trazer a luz das Escrituras para os nossos dias? Amém? Como nós temos desperdiçado o nosso tempo. Você imagina se nós tivéssemos tempo para fazer uma mesa redonda aqui, cada um com a sua Bíblia, e meditar sobre essa carta. Como nós cresceríamos juntos. Porque é na igreja que nós crescemos. Amém? E é por causa disso aqui que Paulo vai falar, que nós estamos deixando as coisas do Senhor e cuidando das nossas próprias coisas. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino. Você vê, irmãos, ele sabia que Timóteo tinha todo o conhecimento da palavra de Deus, porque ele mesmo tinha instruído Timóteo. E olha como ele pega pesado com Timóteo aqui, ele diz: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua manifestação no seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Veja bem agora. Corrige. Você está apto para ser corrigido? Ou quando a palavra de Deus nos corrige, nós estamos pulando miudinho, né? Corrige, repreende, exorta. Aí agora vem, com toda longanimidade e doutrina. Quer dizer, o amor nunca vem sem a doutrina. Seguir a verdade em amor. Com todo o amor do mundo, mas com a verdade. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ó irmãos, infelizmente nós estamos vivendo esse tempo. Muitos não suportam a palavra de Deus. A palavra de Deus tem se tornado insuportável. Fora, se você em alguns lugares que a palavra de Deus não é pregada. Onde vai ser pregado que você é a menina dos olhos do Senhor, o Senhor tem o melhor dessa terra para você comer, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, o Senhor vai te dar um carro novo, compra lá o carro que o pastor unge, vai lá, faz isso, aí sim. Aí você vai estar no engano, entorpecido. Mas onde a palavra de Deus é pregada, muitos não suportam mais, irmãos. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças. É como se o irmão Luiz viesse para mim hoje eu quero escutar uma palavra de amor. Hoje eu quero ser pegado no colo, né? Tem tantas coisas estranhas que se fosse para nós falar, tinha que ficar a noite inteira. O parque de diversão do Senhor. Né? Quando você vem na igreja, você sai aliviado. Ai, glória a Deus. Amém, irmão. Você precisa aprender a se aliviar com a verdade. Como o Senhor é bom, maravilhoso. Né? A gente viu tanta coisa, pessoas com a som do riso, entraram na igreja, maravilha, glória. Outras caíam, ficavam no mundo do zen, como drogado, chapadão. Outros se entortavam e já saíam igual um robô. Tantas coisas o diabo tem feito, irmão. Você entende que é segundo as suas próprias cobiças? A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas estão apegadas ao dinheiro. Então elas merecem esses mestres que pregam só a doutrina da prosperidade.
porque elas querem ser ricos. E o diabo pega elas bem no laço do coração delas. Esse egocentrismo, onde coloca o homem no centro. Então o culto hoje é pregado para o homem, não a Deus. Você gostou do louvor, irmão? Eu adorei. Aquela música eu gosto tanto, eu choro tanto quando eu escuto aquela música. Mas é o mesmo choro quando escuto uma música do Roberto Carlos. Aquela do Roberto Carlos também, às vezes a gente até chora, né? O irmão não consegue discernir isso, porque agora o culto e a pregação está sendo feita segundo as suas próprias cobiças, ou seja, é a lei da oferta e da demanda. Os irmãos querem isso, nós precisamos fazer isso. Os irmãos querem um joguinho de luz aqui, a gente já está pensando em botar um joguinho de luz aqui para dar aquela, baixar a luz, né, irmão? Hoje as pessoas estão pintando os locais de reunião de preto, é moda agora, o irmão me falava, e colocando o nome de igreja em inglês, church, e um joguinho de luz, uma luzinha mais baixa, uma luzinha de vela, assim, ó, povo, irmão, porque isso são as nossas próprias cobiças, é isso que a nossa carne quer. A carne não quer a palavra de Deus, a carne não quer mudar, nós não queremos mudar, né? Mas a palavra de Deus é como um espelho, ó. Botar um espelho aqui para o Rodrigo. Essa é a palavra de Deus. Ela consegue discernir lá nas juntas e na medula, lá onde está aquele escondido, só onde ele sabe, o Senhor sabe. E ela consegue separar o que é espiritual do que é carnal. Hebreus 4:12. E nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, porque nós estamos vivendo esse tempo, irmão. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão, verso 3, eu estou lendo de 2 Timóteo, capítulo 4. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade. Parece que Paulo, de uma maneira sobrenatural, está descrevendo realmente o que nós estamos vivendo hoje. Você vai pregar a verdade hoje, os irmãos até fogem da verdade. Você vai falar algo que é verdade, já troca de assunto, enfia um assunto no meio, mas você viu lá aquele cavalo, que lindo? Parece que eles estão em outro mundo, porque eles não, com coceira nos ouvidos, eles não suportam ouvir a verdade, irmão. É como a luz não tem comunhão com as trevas, onde a luz chega, a treva sai. O Espírito de Deus sai, o Espírito de Deus entra, a treva sai, quer dizer. Onde o Espírito de Deus está, não há trevas, porque a palavra diz que Ele é luz, e onde há luz, não pode haver trevas. Mas essas pessoas então têm uma coceira no ouvido. Você imagina você falando e ser igual flechas atingindo o ouvido das pessoas. Eu posso dar um testemunho disso, porque um dia entrou uma barata no meu ouvido, irmão. O Senhor tem feito cada coisa comigo, rapaz. E foi uma coisa muito terrível. Preferia ter quebrado um braço, uma perna, ou até mesmo as duas pernas. E eu sei o que é ter coceira nos ouvidos, irmão. É terrível. Você não imagina o que é uma barata no seu ouvido. É cômico, mas é terrível. E uma pessoa com coceira nos ouvidos, irmão, ela é capaz de qualquer coisa. O meu cunhado que estava junto comigo, o máximo que ele chegava perto de mim é 50 metros. E disse que eu estava. Ele falou que se tivesse possesso por um demônio era mais fácil. Que expulsava e saía, né? Agora a coceira no ouvido, irmão, é terrível. Porque onde a palavra é pregada, muitos têm coceira nos ouvidos. E não vão suportar.
Vou ler de novo. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Leia comigo, irmão. Como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você vê? É como se você contasse uma historinha, eles iam... Fábula é uma história sem verdade, é um conto, uma mentira, uma coisa inventada. E o diabo tem inventado muitas fábulas, muitos contos, muitas mentiras, em que muitos irmãos estão se entregando a essas fábulas. E não pense, irmão, que essas coisas estão só nas denominações. Em todos os lugares, o diabo tem inventado histórias, fábulas, contando coisas para nos separar. Porque o diabo sabe que quando a igreja se une verdadeiramente, as portas do inferno não prevalecem contra ela. O diabo sabe que mesmo você sendo um crente santo, nascido de novo, sozinho, você não tem poder, não tem força. Mas quando você é inserido na igreja, nesse corpo coletivo, que é o ministério de Cristo, quando o Senhor começa a te inserir na igreja, Ele sabe. Certo irmão me dizia que, ele falou assim para mim: tu não teve nenhuma prova ainda? Eu falei: poxa, como esse irmão falou isso? Não. Depois que tu começar a se envolver com a edificação dos irmãos, com a vida da igreja e o corpo de Cristo, daí tu vai ver o que é prova. Até ali o diabo só brincava contigo. Agora ele vai te atacar. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, e se entregarão às fábulas. Aí ele fala para Timóteo: ó, Timóteo, te dá mais essa instrução. Você pode colocar você nessa pessoa aqui. Ele fala: tu, porém, Ricardo, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, o que tem nos impedido de servir o Senhor? Cada um de nós sabe. Cada um de nós sabe onde nós precisamos mudar. Cada um de nós sabe se nós estamos sendo inseridos. O Senhor tem nos chamado milagrosamente. O Senhor tem falado com todos os irmãos aqui. Não foi em vão que o Senhor nos uniu. Sabia, irmão? Porque é um milagre você estar aqui. Não pense que você está aqui por causa de mim. Se você estiver aqui por causa de mim, vá procurar outro lugar. Porque é um milagre o Senhor ter nos unido, Silvio. Porque nós não temos nenhum interesse. Nosso interesse é pregar a palavra, irmão. O nosso interesse é crescer junto com vocês. Nós queremos que todos os irmãos cresçam em unidade. Porque nós temos aprendido do Senhor que a última oração que Ele fez foi orando ao Pai, dizendo: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. E nós temos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo em Éfeso ele diz: procurando diligentemente, capítulo 4, verso 3, guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém, irmãos? Que o Senhor possa estar nos reavivando, que nós possamos estar procurando ter comunhão, que todos os desígnios de Satanás saiam da nossa mente, que nós não vamos dar mais ouvido a fábulas, que se porventura o diabo tem feito cócegas nos nossos ouvidos, para não suportar mais a palavra de Deus, que nós possamos vencer o diabo, e ser sóbrio, vigilante, sempre abundante na obra do Senhor. Amém? Irmãos, vamos meditar nessa palavra. O Marcelo está gravando ali, você pode estar escutando de novo.
está meditando, remoendo, para que um dia nós possamos voltar a falar sobre essas cartas pastorais, para que um dia nós possamos crescer juntos. Sabe por quê? Porque eu preciso de você, rapaz. Se você não me ajudar a crescer, eu vou continuar na mesma posição que eu estou. A igreja é isso, é o outro. Nós precisamos uns dos outros. E quando Paulo vai falar acerca dos dons em Coríntios, ele diz que o menor membro, aquele que você pode considerar insignificante, ele é revestido de honra. Não pense que nós não devemos honrar você. Se porventura eu não tenho honrado você, você me perdoa, porque eu preciso honrar vocês. Amém?